today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos voltar aqui então para a nossa saga de resolução de exercícios sobre movimento circular uniforme. Vamos para a nossa segunda videoaula sobre período e frequência, beleza? Próxima questão, ela fala o seguinte: os primeiros satélites artificiais lançados em torno da Terra, em 1957 e 1958, levaram aproximadamente 120 minutos para dar uma volta completa em movimento periódico. Isso significa que o movimento sempre se repetia, beleza? Determine o período em segundos e depois a frequência em hertz. Então vamos fazer aqui então a nossa letra A. Vamos determinar o período em segundos. Para a gente calcular o período, né? A gente já tem o período, na verdade. O período, ele vale quanto? 120 minutos, o exercício falou. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente transformar 120 minutos em segundos. Como que eu transformo 120 minutos em segundos? É só multiplicar por 60. Multiplico isso aqui por 60, eu vou encontrar o período, então, que vai ser de 7.200 segundos. Isso é a nossa letra A. Agora a letra B. A letra B, ele quer saber a frequência em hertz. Para a gente determinar a frequência, o que a gente faz? O inverso do período, 1 sobre t. Então a nossa frequência em hertz vai ser 1 sobre 7.200 hertz. Pode deixar assim na forma de fração, que já está excelente. Agora, se você quiser converter, deixar na forma decimal, vai ficar 1,4 vezes 10 a menos 4 segundos. Hertz, desculpa. Beleza? Próxima questão, também chamado de next question, fala o seguinte, ó. A frequência da roda de uma locomotiva é de 120 RPM para um ponto situado a 60 centímetros do eixo de rotação. Então você tem aí uma frequência de 120 RPM, beleza? E você tem aí um ponto onde ela está situada a 60 centímetros do eixo de rotação, ou seja, esse 60 centímetros equivale ao raio de rotação, tá? Que vale 0,6 metros, a gente vai sempre trabalhar, vou colocar aqui no sistema internacional. No sistema internacional, a frequência não pode ser em RPM, ela vai ser em RPS ou Hertz. Então a gente divide isso aqui por 60. Então 120 dividido por 60 dá 2 Hertz. A mesma coisa aqui, eu vou ter que passar isso aqui para metros, então vai dar 0,6 metros. Aí ele quer que nós descobrimos na letra A velocidade angular em radianos por segundo. Então para a gente encontrar essa velocidade angular, nós vamos fazer o quê? Ômega é igual a 2πf. Então, ômega vai ser igual a 2π vezes 2. Ou seja, o nosso ômega vai ser igual a 4π radianos por segundo. Essa é a nossa velocidade angular, ou a velocidade angular da frequência da roda. Na letra B, ele quer saber a velocidade escalar ou a velocidade linear. Para a gente fazer isso, é só a gente usar a equação de conversão. V é igual a ômega vezes R. Então, V vai ser igual a 4π vezes 0,6. 4 vezes 0,6 dá 2,4. Então, V vai ser igual a 2,4π metros por segundo. Essas são as nossas respostas, belezinha? Pessoal, vamos para essa próxima questão, então, que é uma questão da UFTM. E ela fala o seguinte, ó. Um caminhão de carga tem rodas dianteiras de raio RD 50 centímetros e rodas traseiras de raio RT igual a 80 centímetros. Em determinado trecho do trajeto, plano e retilíneo, percorrido sem deslizar e com velocidade escalar constante, a frequência da roda dianteira é igual a 10 Hz e efetua 6,75 voltas a mais que a traseira.
Considerando o π igual a 3, determina a letra A, a velocidade escalar média do caminhão em quilômetros por hora. Então, ou seja, essa velocidade escalar média nada mais é do que a velocidade linear do caminhão, tá? Que é o que nós vamos encontrar. Mas antes de fazer, vamos só coletar aqui os dados do problema. Então, o que a gente tem aí? Nós temos aí uma roda dianteira, que ele chamou de RD, que vale 50 centímetros, 0,5 metros. Nós temos aí uma roda traseira, que vale 0,8 metros. Nós temos aí uma frequência da roda dianteira. Essa frequência ela vale 10 Hz. Tá? Muito importante que a gente leve sempre em consideração isso, né? E efetua 6,75 voltas a mais que a traseira. A gente vai usar isso daqui a pouco, tá? E pediu para a gente considerar o π igual a 3. Então, na letra A, primeiro, vamos determinar, então, a velocidade escalar média do caminhão. Para a gente encontrar essa velocidade escalar média, nós vamos usar a equação V é igual a 2πrf. Então, vai ficar V é igual a 2 vezes 3 vezes o raio da roda dianteira, que vale 0,5, vezes a frequência de rotação da roda dianteira, que vale 10. Então, V vai ser igual a quanto? 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 0,5 dá 3. Vezes 10 dá 30 metros por segundo, que em quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6, vai dar 108 quilômetros por hora. Essa, então, é a nossa resposta na letra A. Na letra B, ele quer saber o seguinte: a distância percorrida por ele nesse trecho do trajeto. Então, ou seja, ele quer determinar o deslocamento total do caminhão, certo? Beleza? Então, para a gente determinar o deslocamento total do caminhão, eu vou levar em consideração que tanto a roda dianteira quanto a roda traseira vai passar por um mesmo ponto no final. Como a dianteira passa primeiro e depois eu tenho a roda traseira, então eu vou fazer isso tudo em função de quem? Da roda traseira. E o mais importante que a gente tem que entender com relação a isso é que a mesma distância que a roda dianteira percorre, a roda traseira também vai percorrer. Então eu posso dizer o seguinte, que o deslocamento da roda traseira é igual ao deslocamento da roda dianteira. Beleza? O que é o meu deslocamento? O que vai ser esse deslocamento? O deslocamento ele equivale ao número de voltas que a roda vai dar, certo? Vezes 2πr. Tranquilo? Tá? Nesse caso aqui, esse R é o da minha roda traseira. Então, eu vou fazer a mesma coisa para a roda dianteira. Então, vai ser N vezes 2πrd. Tá? Então, ou seja, N é o número de voltas que a roda traseira dá, que eu não sei. Então, vai ser N vezes 2 vezes 3 vezes o raio da roda traseira, que vale 0,8, que é igual ao número de rotações da roda dianteira, certo? Que eu não sei quanto que dá. Só que o exercício me falou que ele dá 6,75 voltas a mais que a traseira. Então, vai ser N mais 6,75. Que multiplica 2 vezes 3 vezes o raio da roda dianteira, que é de 0,5. Então, ou seja, esse produto aqui, então 2 vezes 3 vezes 0,8, isso aqui vai dar 4,8 N, que é igual 2 vezes 3 vezes 0,5 dá 3, vezes N, então vai dar 3N, 3 vezes 6,75 vai dar 20,25. Então, ou seja, passa esse N para lá, então vai ficar 4,8N menos 3N. Então, isso aqui vai ficar 1,8N, o que é igual a 20,25. Então, N vai ser igual a quanto? 20,25 dividido por 1,8 dá 11,25. Então, o número de voltas que a roda traseira dá
é de 11,25 voltas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular, então, qual que vai ser o deslocamento dessa roda traseira. Então, para a gente fazer isso, eu vou fazer deslocamento da roda traseira é igual a N vezes 2π vezes R. Então, o meu deslocamento da roda traseira ele vai ser igual a 11,25 vezes 2 vezes 3 vezes o raio da roda traseira, que vale quanto? 0,8. Então, o deslocamento da roda traseira, que é igual ao deslocamento da roda dianteira, deixar isso bem claro, ele vai ser igual a quanto? A 54 metros. Essa é, então, a nossa resposta. Beleza? Pessoal, nossa última questão dessa parte sobre período e frequência do movimento circular uniforme é um exercício que fala o seguinte, ó, um satélite estacionário, período de 24 horas, usado em comunicações, é colocado em órbita circular de aproximadamente 3,6 vezes 10 a terceira quilômetros acima da linha do Equador. Podemos afirmar que a velocidade linear do satélite e a velocidade angular em seu movimento em torno do eixo da Terra é respectivamente igual a... Então o que você tem aí? Você tem aí o planeta Terra, né? O raio do planeta Terra ele é de 6,4 vezes 10 a terceira quilômetros. Além desse raio, eu tenho um satélite que ele foi colocado em órbita a uma distância do Equador, que é de 3,6 vezes 10 a terceira quilômetros, tá? E o exercício falou que o satélite corresponde a um satélite estacionário, ou seja, um satélite com período de 24 horas, tá? Que a gente vai usar para determinar aqui, então, a velocidade linear e a velocidade angular desse satélite. Então, ou seja, o que a gente tem? A gente tem a seguinte situação. Vamos supor que isso aqui seja o nosso satélite, seja o nosso planeta Terra, certo? Então, aqui eu tenho o planeta Terra desenhado, bonitinho aqui, certo? Do centro até a superfície eu tenho um raio do planeta. Além disso, eu tenho aqui a distância que o satélite está do planeta. E aqui está a órbita do satélite ao redor da Terra. Então, qual que é a velocidade linear de rotação desse satélite e qual que é a velocidade angular? Então, primeiro eu vou determinar a velocidade linear. Para a gente encontrar a velocidade linear, eu vou fazer V é igual a 2πr sobre T. Então, eu tenho que V é igual a quanto? A 2, vou considerar o π como sendo 3. O raio vai ser a distância do raio da Terra ao centro da Terra, mais a distância que o satélite está da superfície da Terra. Então, eu tenho aqui esse raio, ele equivale a 6,4 mais 3,6, isso aqui tudo vezes 10 a terceira, sobre o período de 24 horas. Então, a velocidade linear ela vai ser igual a quanto? 2 vezes 3 dá 6, né? 6,4 mais 3,6 dá 10. Então, vezes 6, então vai dar 60 vezes 10 a terceira. 60 vezes 10 a terceira, sobre 24. Então, a velocidade linear vai ser de quanto? 60 dividido por 24 vai dar 2,5 vezes 10 a terceira quilômetros por hora. Essa é a velocidade linear do satélite. Agora eu vou determinar a velocidade angular do satélite. Para determinar essa velocidade angular é só transformar essa velocidade linear em velocidade angular, ou seja, V é igual a ômega vezes R, ou seja, ômega é igual a V sobre R. Então, ômega vai ser igual a quanto? V, 2,5 vezes 10 a terceira, sobre o raio, né, que é a nossa distância aqui, que vai ser de 10 vezes 10 a terceira. 10 vezes 10 a terceira. Então, ômega vai ser igual a quanto? Corto 10 a terceira com 10 a terceira. 2,5 dividido por 10 dá 0,25
radianos por segundo. Belezinha? Essa é então a nossa resposta. Pessoal, vou encerrar aqui então essa sequência de videoaulas sobre período e frequência do movimento circular uniforme. Espero que tenha ficado claro para todos. Abraço, fica com Deus e até as nossas próximas videoaulas. Tchau, tchau, gente! About you now.